Respire fundo, você não está sozinho. Pastor Silvio Alves por aqui, seu amigo de todos os dias. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje é domingo, dia dos pais. E eu sei que essa data não chega do mesmo jeito para todo mundo. Para alguns, hoje é dia de abraçar. Para outros, é dia de sentir saudade. Tem filho que hoje vai sentar na mesa com o pai. E tem filho que daria tudo para ouvir a voz do pai mais uma vez. Tem pai agradecendo a Deus por ter filho por perto. E tem pai que hoje tem uma única oração: meu Deus, traz o meu filho de volta. Essa mensagem é pra gente aqui hoje. É para pai, é para filhos, é para quem pode abraçar, é para quem hoje só consegue abraçar uma lembrança. Respire fundo, você não está sozinho. A nossa viagem de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Ele, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe. Quando seu pai avistou, compadecido dele, correu, abraçou e beijou. Agora, imagine você, esse filho tinha perdido toda a sua herança. E ele pega tudo e vai embora. Tinha dinheiro, foi tudo desperdiçado. Oportunidades, dignidades. Chegou uma situação tão difícil que ele foi cuidar de pobres. Até que um dia ele caiu em si e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas ele voltou com vergonha, porque a cultura daquele tempo, o que dizia, o que ele tinha feito não era apenas uma ofensa contra o pai. Era uma vergonha diante da família, sabe? Era uma vergonha diante da comunidade. Há estudiosos dos costumes da época que relacionam essa cena com uma prática de rejeição, conhecida como Kes Zazá. Kes Zazá. Um judeu que perdesse a sua herança entre os gentis poderia sofrer uma humilhação pública, e quando ele retornava à sua comunidade, um vaso podia ser quebrado diante dele como sinal de rejeição e de que aquela pessoa estava cortada da comunidade. A Bíblia por si, ela não diz sobre essa cerimônia aconteceu com o filho pródigo, tá bom? Deixar isso bem claro. Mas esse costume nos ajuda a nós percebermos o tamanho dessa vergonha que um filho naquela situação poderia enfrentar ao voltar para a sua casa. Agora, olhe novamente para esse texto. Ele vinha ainda de longe quando seu pai o avistou. O que ele fez? Ele corre. Isso aqui é muito forte, preste muita atenção. Ele correu porque um homem idoso respeitado na cultura daquela época, ele não costumava sair correndo pela rua, mas aquele pai, ele corre. E uma das leituras dessa cena é que ele quer chegar primeiro até seu filho, antes que a vergonha da comunidade chegasse até ele e quebrasse o vaso. Agora, imagine isso. O filho volta esperando rejeição, encontra um abraço. Volta ensaiando, sabe, um discurso. Quando ele encontra o pai, pensava em ser recebido como empregado. Ele é recebido como filho. O pai manda fazer roupas novas, anel, sandálias, e manda preparar uma grande festa, porque aquele pai estava dizendo diante de todos: ele continua sendo meu filho. Ei, escute isso. Nesses dias dos pais, hoje, domingo, dia dos pais, eu quero falar com você que é pai. Se você é filho e está por perto, abrace seu pai. Ei, abençoe, diga que você ama. Mas se ele estiver longe, continue orando. Mas se você é um filho preso nas drogas, no álcool, na prostituição, na criminalidade, ou simplesmente um filho que saiu de casa, ou afastou de você e de Deus, ei, não desista de orar
por ele, tá bom? É aquele pai, ele não podia obrigar o seu filho a voltar, mas quando o filho voltou, o filho encontrou a porta aberta. Respire fundo. Agora eu quero falar com você que é filho, tá? Se você é filho e o seu pai está vivo, aproveite. Se você pode abraçar, abrace. Se você pode telefonar, telefone. Se você pode passar um WhatsApp, passe um WhatsApp. Ei, se existe um eu te amo guardado, fale. Não deixe para levar flores quando os perfumes das flores não exalar mais. Ou quando ele não puder mais sentir o perfume das flores. E se o seu pai já partiu, eu sei que hoje a saudade aperta. Uma foto traz lembrança, uma voz traz a memória, um conselho, uma bronca, um momento que vocês já viveram juntos. Se doer, chore. Guarde boas lembranças. Agradeça a Deus pelo tempo que vocês tiveram. Mas eu preciso terminar voltando a Lucas 15. Porque Jesus, ele não estava falando sobre um pai terreno. Ele estava nos mostrando um coração de um pai celestial. E talvez, quem sabe hoje, um filho pródigo seja você que está ouvindo. Você que foi longe, se afastou, fez escolhas erradas. E depois de tudo que você fez, ei, será que ainda pode voltar? Olhe novamente para essa estrada. O pai viu, o pai se compadeceu, o pai correu, o pai abraçou, o pai beijou. E depois o pai disse: este é meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o Dia dos Pais, ele é extraordinário, sabe? Seria se um filho voltasse hoje para o pai. Então volte. Não importa o quanto longe você foi, volte. O pai te espera. Não importa quanto tempo passou, volte. Porque a casa ainda tem pai. E o pai ainda te espera de braços abertos, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, te dê sabedoria aos que estão criando seus filhos, força para que estão lutando pela família, tá bom? Esperança a quem espera que o filho volte, e o filho vai voltar, e consolo a quem hoje sente saudade, tá bom? Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra. Glórias.